Estamos aqui no nosso primeiríssimo episódio do podcast Conecte ADVEC. Eu me chamo Júlia, sou uma das voluntárias aqui na nossa juventude. E eu sou Samuel, também voluntário, atuo no banho. E agora chegou aquele momento que vocês já conhecem. A gente precisa dar alguns lembretes para vocês, não é, Ju? Isso aí. A gente está no Spotify, é só você nos procurar lá, Conecte ADVEC. E além disso, a gente quer muito que você siga a gente nas nossas redes sociais. Ó, aqui no YouTube, você vai aqui embaixo, ativa o sininho para você receber nossas notificações, nos segue o nosso Instagram também para você saber tudo que rola, né, aqui. Super importante, eu quero ver vocês com a gente. Na academia, no ônibus, no metrô, leve a gente com vocês. Vocês não têm mais desculpa, entendeu? Ó, vocês vão estar nos vendo e nos ouvindo, então sempre uma palavra de renovo, incentivo para vocês que estão aí. Perfeito. E agora chegou aquela hora de apresentar os nossos convidados, né? Eu acho que vocês já conhecem esses rostinhos aqui, né? Como é que vocês se conheceram? Entendeu? Como foi essa trajetória? Isso é muito legal, né? A gente se conheceu, foi na escola, no terceiro ano do ensino médio. Então, desde que eu estava ali a partir do sétimo ano, eu comecei a cada ano mudar de escola. Não me adaptava, então eu ficava mudando de escola. E aí, essa foi a última tentativa, claro, dali já seria para se formar. E aí eu fui parar numa escola pequenininha, lá no meio do Leblon. E o Felipe também morava bem longe, morava aqui na Zona Norte, perto daqui da igreja, e também foi parar nessa escolinha lá no meio do Leblon. E lá a gente se conheceu, mas na época que a gente se conheceu, a gente não se bicava muito, né? Porque, digamos que o Felipe gostava, né, de aprontar, digamos assim. E eu sempre fui, assim, muito certinha na escola. Eu gostava, não necessariamente de estudar, assim, né? Eu gostava de ficar na minha e tal. Então, a gente não se bicava muito. E aí, depois de, foi o quê? 3 anos? Depois de uns 3 anos, aí a gente voltou a conversar. Na verdade, eu me lembro por quê. Porque na época da escola, tem aquelas aulas que, principalmente no terceiro ano, que o professor traz aquela discussão de o que você quer ser, né? Uhum. Daqui você vai prestar vestibular para quê e tal. E aí, eu lembro que o Felipe estava sentado próximo de mim e ele falou assim, eu vou fazer direito. Aí eu, tipo assim, eu nem tava prestando atenção. Eu falei, quê? Você vai fazer direito? Você nem estuda. Você sabe o que você tá falando? Pra fazer direito? Amor à primeira vista, né? Zero. Você sabe o que isso significa? Que você vai ter que ler pra caramba e tal. Você não faz isso. Aí ele falou assim pra mim, mas você vai ver um dia. Eu vou fazer direito. Aí tá bom. Aí passou, né? Aí depois desses 3 anos, assim, a gente voltou a se falar por conta de uma foto que ele tava de terno. Você lembra disso? No tribunal, na justiça, sei lá onde que ele tava. E aí, a partir daí que a gente voltou a falar. Falei, caramba, olha, você tá... Você realmente... Ele falou, tá vendo? Não falei? Não. Mas tô aproveitando uma dúvida. Nesse momento você já era cristã? Já, sempre fui. Eu sou cristã de berço. E meu pai é pastor, né, de outra denominação. E eu sempre acompanhei nessa denominação, que inclusive é mais tradicional, então foi um certo choque, assim, para mim, ter que sair de lá e vir para um contexto totalmente diferente, né, uma igreja mais assembleiana e tudo. Sim. Mas também foi até um processo interessante, mas aí eu já era cristã. E o Felipe, ele também sempre foi, só que ele deu uma desviada. Então, só esperando pra contar a versão dele. Aí ele tinha dado uma desviada. E aí foi nesse período que a gente se conheceu, então eu nem sabia que ele era desviado. Pra mim, ele era zero cristão, assim, zero tudo isso. E quando ele voltou, aí foi o momento que a gente até se aproximou. E aí ele estava totalmente diferente, pra glória do Senhor. Eu acho que não somente eu. Talvez a Ju também já ouviu, mas com certeza vocês aí de casa já ouviram alguém dizer que a gente tem que escrever algumas cartas para Deus sobre a pessoa que a gente espera. Nesse momento vocês tinham em mente alguém que vocês esperavam pelo futuro, o perfil dessa pessoa? Até mesmo estavam orando por alguém?
Eu nunca fiz isso, essa que é a realidade. Eu acho assim que, enfim, cada um é um, né? Hoje isso é bem normal acontecer. A gente vê até muita informação na internet. Você precisa especificar. E eu não vejo nenhum problema, cada um de um jeito. Só que a nossa realidade foi um pouco diferente, né? Foi uma aproximação meio que involuntária naquele momento. Então, acho que quando a gente se viu ali naquela situação, a gente falou, cara, eu acho que é a oportunidade perfeita para a gente tentar construir uma família, né? Então, a gente não entrou no aspecto de conversa porque nós tínhamos algum tipo de base ou opinião passada de quem era quem. Sim. Até porque, pelo que a Agatha falou, a gente não se dava muito bem. Eu era aquele cara do fundo da sala, fazia as brigas, as brincadeiras inteiras, e ela não, ela estudava, etc. Então, eu não vejo problema, nós não fizemos, eu nunca fiz isso. As minhas orações, todas no âmbito de relacionamento, de família, foi para que eu pudesse ter uma família mais funcional do que a minha. Esse era o meu sonho. Então, os meus pais se divorciaram, eu tinha 16 anos, foi um gatilho muito importante para eu poder me afastar. Então, essa era a minha mentalidade. Eu quero casar, construir uma família que seja funcional, que não seja algo passageiro. E é uma certa pressão. Meus pais se divorciaram com 23 anos de casado. Então, isso a gente pensava muito, né? Eu pensava muito. E a gente conversou sobre isso durante um bom tempo. Não que você não possa fazer, faça a sua carta, as suas orações, os seus pedidos, a sua campanha da vitória, que seja. Mas nós não fizemos e demos certo. Então não existe uma cartilha. Mas teve alguns pontos, assim, por exemplo, que para mim eu tinha estabelecido como parâmetro na hora de analisar. Então, um dos parâmetros era essa questão de estudo, um outro parâmetro era, acredite se quiser, mas questão de altura, que eu queria, tipo assim, usar salto, queria... Então, assim, alguns pontos que já vem de fábrica, né? Agora, outros detalhes, tipo assim, tem gente que fala assim, mas fulaninho, pô, tem todas as características, mas ele, pô, é uma brega, então... Mas, cara, isso você muda, isso a pessoa, né, tá em construção. Ou então você consegue, né, ajudá-la a alcançar. A gente hoje, por exemplo, é totalmente diferente de quando a gente se conheceu. Eu acho que isso é um mal da nossa geração. A nossa geração acabou ficando muito periférica. Então, a galera olha muito que é de periferia no ser humano. Muito estética, muito questões financeiras. Não que eu estou falando que você não tem que se importar com isso, precisa se importar com isso. Essa que é a realidade. Mas isso não é estritamente o principal pilar que vai fazer sua família ser sustentada. É um dos importantes da vida financeira. É que, na verdade, esse processo ele tem que ser, apesar da gente estar com aquela paixão pela pessoa, tem que ser um pouco racional. Completamente. Eu falo muito isso. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista e na nossa relação e do que a gente vê muito atendendo os jovens, conversando com os jovens, da mesma forma que a galera é periférica, a galera é muito intensa. Então se entrega muito aquilo. Tá na idade, né? Tá na idade. Tá. Isso é um dos pilares, isso é um dos diagnósticos de imaturidade. Né? É a falta de uma inteligência emocional para aquele momento. Você vê aquela situação e você talvez se ilude com aquilo tudo, você se mergulha de cabeça, e a racionalidade que é você sentar e fazer um processo mental. Cara, a família dele, a família dela tem isso. Então, a probabilidade dela ser assim é muito alta. Até esteticamente, a mãe dela, ela é muito parecida com a mãe, ela é parecida com o pai, então significa que ela no futuro vai ser assim, ele no futuro vai ser assim. Então, esse tipo de racionalidade, no meu ponto de vista, te inibe, no bom sentido da palavra, de ter problemas no futuro. É meio aquilo que a galera fala. Se você entrar numa guerra desavisado, você é surpreendido. Agora, se você entra numa guerra ciente do que está acontecendo, você não é pego de surpresa quase nunca. Você sabe, você estuda o seu oponente. E no relacionamento não é diferente. Você tem que saber qual é o gosto, você tem que saber o que é essencial para o outro.
E tem coisas que conseguem ser moldáveis e Sim. outras não. Total. É Claro escolher que- a guerra que você quer entrar. Exato, é claro que o melhor momento para essa moldura acontecer é no início do relacionamento. É o namoro, é o noivado. Ali é o momento onde que as cartas precisam estar na mesa. Então, mas aí agora a gente está no filho, aí eu entendo o porquê que as pessoas, principalmente nessa parte de psicologia, né, falam, mas quando você era criança, tudo começa lá quando você era Na infância, criança. E é uma verdade, porque essa construção de como você vai se relacionar, né, em questão de marido e mulher e tal, começa desde lá da infância. Então, isso é negligenciado, ou então isso é muito permissivo, até com brincadeiras entre crianças, do tipo assim, olha ali, duas crianças, sei lá, de 2 anos, um menino e uma menina, o tempo todo se abraçando e tal. Ih, caramba, é o namoradinho dela. Eles estão namorando. Cara, isso é péssimo, porque você já tá Influenciando de uma certa forma. sim, e você tá meio que deturpando todo um conceito que é muito bonito e que não é para aquela idade. E aí, quando alcança ali a idade da razão, né, que é o momento onde você começa a trabalhar determinadas coisas e principalmente trazendo essa questão de relacionamento, preparando, porque essa é a verdade, né? A família, assim como flecha, a gente vai preparando os nossos filhos para grandes decisões lá na frente que eles vão precisar tomar. E essa depois de aceitar Jesus, é a principal, né? Com quem a gente vai casar. Então, agora, tendo filho, é que eu vejo, é que eu entendo essa questão de, desde quando você era criança, tem questões aí, de repente, traumas, né? Ou de repente, limitações que você se colocou, né? Para a questão de relacionamento. Porque tem gente que é muito fechado e tem gente que é totalmente aberta, que não consegue ficar sozinho, não consegue ficar sem namorar. E outras pessoas que não conseguem se relacionar, que é porta fechada 100%, mesmo parecendo uma pessoa incrível, né? Tipo assim, ninguém atinge os critérios da pessoa, né? O nível da pessoa é tão lá em cima que ninguém pode ser uma pessoa incrível que não tá atendendo também. E a família é muito importante nesse momento, né? Porque eu já até estudei que, por exemplo, se é uma menina que é super carente, tem uma necessidade extrema de relacionamento, tem a ver com uma certa disfunção, assim, com o pai, entendeu? Disfunção com os pais, né? Então, né, vocês agora têm mais essa visão como pais e como vocês poderiam, assim, para essas pessoas que talvez não tenham uma família funcional, como elas poderiam ter uma visão mesmo, né, uma visão de relacionamento, uma visão de uma pessoa certa para casar, mesmo elas não tendo exemplos dentro de casa para seguir. Eu acho assim, todos nós somos como livros, né? E você não consegue entender a última página sem ler o início. Então, isso serve para o cônjuge, muito importante, mas serve também para a gente. Então, eu compreender o que eu sou, o meu autoconhecimento. Cara, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é o impacto que eu sofro em alguma situação. Ou seja, se um parente meu fala alto comigo, se eu recebo uma resposta atravessada, qual o sentimento que eu nutro a partir disso? A partir desse ponto do seu autoconhecimento, da sua forma de se enxergar e entender a sua realidade, é muito importante entender que existem questões da nossa geração que é negativa, quando é mal utilizada, como a rede social. Mas é uma forma também, a rede social e livros até de certa forma, de acessar a realidades que você não tem. Então é aquilo, a gente vê muita galera presa numa realidade da internet, uma realidade de outro local. Só que quando você pergunta uma realidade de um jogo, é uma realidade simplesmente de uma postagem. Ela poderia estar de alguma forma sendo influenciada positivamente. Não tem nada geracional, não tem nada hereditário, não tem nada do passado que não possa ser alterado por uma decisão humana. O nome disso é livre-arbítrio. Sim, concordo. Né? Então, aquilo, eu decido ser influenciado por quem? Eu decidi. Eu decido ser alimentado por quem? A gente fala muito isso. Quem está na mesa com você te alimentando? Com quem você está se alimentando? Então, o processo da mesa é importante nisso tudo. Então,
por mais que seja virtual, muitas das vezes, não seja presencial, você está sendo alimentado, você está sendo consumido por alguma coisa. Para a galera que vive numa família disfuncional, existem o seu núcleo familiar, de alguma ordem, pai alcoólatra, mamãe talvez com disfuncionalidade no caráter, independente disso. O nosso pastor fala muito isso. Nós não precisamos repetir a história dos nossos pais. A primeira decisão para a gente não repetir é a gente ter a convicção da redenção que Deus fez, que Jesus fez. Eu tendo a convicção de que aquilo que aconteceu na cruz tem a capacidade de interromper qualquer fluxo de morte. A partir dali, as minhas decisões ou vão corroborar com aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, ou elas vão simplesmente deteriorar aquilo que aconteceu. Essa é a realidade. Então, o meu conselho é: decida ser quem você gostaria que tivesse no seu lado. Eu penso muito nisso no meu relacionamento com a Agatha, porque cada um é um. Você tem o seu gosto, você tem o seu gosto, ela tem o gosto dela. Mas se eu me comprometi, eu decidi casar com ela, eu não casei com uma arma na cabeça, ninguém me obrigou a nada. Se eu decidi fazer isso, agora eu preciso decidir mudar. Eu preciso decidir fazer isso acontecer. Aí aquilo, popularmente, quem aqui vai ceder mais? Não sei. Alguém vai ceder sempre. Não tem problema. O outro vai ceder em outra ordem. A vida é assim. Eu gosto de uma questão que eu estava refletindo já de um tempo para cá, que é sobre a obra da criação. A criação foi para criar um mundo. E nós temos a liberdade de criar mundos de acordo com a nossa fase da vida. Então, eu costumo falar isso mais no contexto de maternidade, que quando a criança nasce, quando o bebê nasce, é um novo mundo que está surgindo ali, que precisa ser completamente adaptado para aquela realidade. E se tratando de uma transformação assim, da pessoa, que vem já de um contexto muito complicado, né, que ela não tem boas referências, isso realmente é muito ruim, porque é aquilo que a gente estava até conversando antes, né? A questão de você buscar na memória coisas que validem boas decisões de agora, e você buscar na memória e você não ter, isso é muito ruim, porque a pessoa fica insegura, ela não tem certeza se ela realmente pode tomar aquela decisão, a fé dela fica abalada, porque ela, poxa, mas será que Deus quer isso de mim mesmo? Ela fica duvidosa de cumprir o que está escrito na palavra, porque ela não teve boas referências, e é muito importante a gente nutrir a nossa memória com isso. E os nossos pais são os principais responsáveis por isso. Mas quando a gente entende isso, que a gente precisaria ter, né, esses recursos, e muitas vezes a maioria das pessoas acaba não tendo por um histórico de famílias disfuncionais, aí eu gosto de olhar para a criação. Qual é o primeiro ponto que eu vi na criação? A confirmação de que a Terra era sem forma e vazia. Então, quando a gente entende que nós somos um caos, cara, eu sou vazio. Putz, eu sou muito vazio, eu sou indigno de qualquer coisa. Quando você reconhece isso, você abre espaço para que haja luz. Aí entra a luz, e aí entra a questão de toda a direção, a sabedoria que vem do alto, que o principal, né, na verdade, que o detentor da sabedoria tem acesso a nós. É quando a gente reconhece esse estado. Então, enquanto que a pessoa não reconhecer esse estado, mas sim ficar numa posição de vítima, né? Ah, porque isso aconteceu, porque eu não vou dar certo, porque afinal de contas eu venho de um histórico que não dá certo. Do que ajuda, né? Exatamente, ela fica presa e provavelmente ela vai viver tudo aquilo que a família dela, toda aquela construção geracional, ela vai ser impactada, sem nem ela perceber. Por quê? Porque a gente fica cego. Porque o pecado, enfim, vai manchando e vai deturpando a nossa visão. Então, a gente fica com uma visão completamente cega. E a pessoa está vivendo a mesma coisa que os pais viveram e ela não se dá conta disso. Ela continua. Isso aí. E esse pensamento nada mais é que ser permissivo. Você está sendo permissivo com aquilo que a sua vida lhe trouxe. Não sei se vocês perceberam, mas a gente foi de 8 a 80 de profundidade em poucos minutos. Mas eu tô aqui querendo saber ainda como
a amizade aconteceu de vocês? Qual foi o primeiro passo? Quem disse o primeiro eu te amo? Muito bom. Essa história é boa. O que acontece? Eu tinha vindo de um relacionamento onde estava tudo errado. E aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, agora eu só vou beijar uma pessoa que vai ser o meu namorado. E esse meu namorado, eu vou ter certeza de que ele vai ser meu marido. Então, fiz um voto com Deus, beleza. Aí a gente começou a conversar e tudo. A gente foi pro cinema, a gente foi ver Velozes e Furiosos, uma coisa. Ele te chamou. Sim, ele me chamou. Aí fomos ver lá Velozes e Furiosos e tal. E nisso tudo, tentava, né? Uma coisa. Quem escolheu o filme? Eu acho que era o único filme que tinha. É cinema pequeno. Porque provavelmente eu não escolheria, né? Esse filme, mas era o único que tinha disponível, então vamos. E aí, tentava, né? Tipo assim, dar um beijinho aqui, outro ali, e eu me esquivando. E aí, isso foi uns 3 encontros, assim, né? Tentando, assim, eu me esquivando. Aí teve uma vez que a gente na época estagiava, a gente casou, a gente era estagiário, então a gente não tinha vida feita, assim. A gente era bem, né? E aí, a gente saiu pra almoçar. E aí, nesse dia, eu fiquei muito coagida, porque, a gente já tá saindo um tempo, né? Conversando e tal. Realmente foi estranho. E aí, Agatha? Aí eu fiquei com uma vergonha de falar isso. Mas eu falei, cara, quer saber? Se ele não quiser, isso vai ser um sinal de que não é pra ser. Mas é isso aí, vou falar. Eu falei assim, olha só, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Eu prometi pra Deus, você vai me chamar doida, assim, mas é isso, tá? Eu prometi pra Deus que eu só vou beijar o meu futuro namorado e esse meu namorado vai ser o meu marido. Então, por isso que eu não posso, né? Tipo assim, por isso que, né, não tá rolando. Aí ele falou assim, tá, mas eu quero me casar com você. Ele voltou com uma aliança na hora? Não, eu tava falando isso, porque eu achei que ele fosse me achar uma doida. Eu pensei, cara, ele vai falar que eu sou uma surtada e tal. E aí ele falou, não, mas eu quero me casar com você. Então, o que temos que fazer pra gente começar a namorar? Aí eu tive que pensar rápido ali, né? Então, aí você vai ter que pedir a minha mão pros meus pais. Eu vou marcar com eles pra gente fazer um jantar e você ir lá pedir. Ele falou, tá bom, só marcar e me avisar. Aí a gente foi, tanto até que isso era em abril, e a gente foi e marcou no feriado de abril, que é 21. E aí ficou marcado essa data, 21, 22, aí, acho que é 22. 22. É a data do nosso noivado, do nosso casamento, tudo. A gente deixou uma data só para não ter risco de esquecer alguma coisa. Ou de ficar em várias datas, né? 5 anos de namoro, né? 6 anos de noivado, enfim. E aí, ele foi lá na minha casa, na casa dos meus pais, e me pediu, falou assim, não, eu quero casar com a Agatha. E aí meu pai, cara, super emocionado, achou super bonito. E aí, inclusive, nessa época eles tinham um cachorro. Eu gosto dessa história. Meus pais tinham um cachorro que ele era muito, assim, problemático. E ele só, tipo assim... Eu acho que um dos demônios lá de Gadara caiu sem querer nele, entendeu? Não quero todo mundo amar nada. Acho que um ficou nele. Era ruim, meu. Foi envenenado, não morreu. Foi atropelado, não morreu. Aconteceu de tudo com ele, não morreu. E aí, qual era o ponto? Ele não gostava de ninguém que não fosse da família. Então... Ele mal gostava de quem era da família. Em alguns momentos ele até estranhava quem era da família. Quanto mais quem era de fora. E tem várias histórias assim, de pessoas que iam visitar e tinham sofrido uma mordida dele. Que ele arrancava, assim, pedaço da roupa mesmo, sabe? Era uma fúria que... Mas o pastor sabia disso? Não. Que ótimo! Não sabia. E aí, qual tinha sido o combinado interno? Gente, se o nome do cachorro era Combinado Bebê. interno. Se o bebê gostar do Felipe, então ele é o cara ideal para Agatha. Se o bebê não gostar, é porque Um sinal negativo. não vai rolar.
Aí tudo bem. Então, conclusão, quando alguém ia lá em casa, a gente trancava o bebê, né, num lugar para não ter esses riscos que já tinha tido muitos riscos. Só que no dia que o Felipe foi, o bebê ficou solto. Ou seja, Tipo cada assim. Exatamente. E o que aconteceu, cara? Incrivelmente, o bebê dormiu no pé do Felipe. Ficou ali rodeando, gostou do Felipe. E o Felipe nem é assim de cachorro, né? E o bebê gostou. E aí, beleza, né? Ele achando, tipo assim, normal. E aí, no final da noite, é que foi comentado, olha. Aí meu pai até fez uma brincadeira, né? Não, Felipe, vocês estão aprovados porque o bebê, afinal de contas, desgostou. E aí saiu. Vocês acabaram de falar do bebê agora. Falando do bebê, me surgiu uma pergunta. A gente tem falado muito sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, e assim, o que bebê tem? Exatamente, o que tem? É porque às vezes a gente descobre que tem um bebê do lado, né? Uma pessoa que a gente... Esse foi um link muito bom. Sim, a gente vai cultivando ali um relacionamento e tal, mas a gente vê que vai além do temperamento da pessoa que está do nosso lado. Então, assim, como identificar que chegou um momento, talvez, de você pedir ajuda, ou talvez você entender que você não muda a pessoa que está do seu lado e que, de fato, você está entrando ali num relacionamento que não vai ser saudável para ambos, né? Porque a gente sempre fala assim, tem a pessoa que comete o abuso, mas tem aquele que permite também, e ambos são responsáveis por isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu escuto muito isso no Instagram, no YouTube, e acho que você também, né, Ju, sobre esse tema. Começa. Eu acho que são sinais, né? E existem sinais que são óbvios, né? E são até por vezes fáceis de serem superados. Então, se a gente começar a elencar sinais, falta de respeito é uma delas. E a falta de respeito é um leque de opções, né? Forma de falar, forma de agir, forma de desrespeitar no sentido publicamente ou até privadamente, né? Então, não é só uma exposição pública. Você tem uma dependência emocional muito grande, ou seja, a pessoa só está bem quando está com a outra presente, quando a outra está de alguma forma vinculada a ela. Por mais que no casamento somos uma pessoa só, uma carne só, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas somos seres individuais. A nossa salvação, por exemplo, é individual. A nossa vida com Deus é individual. Existe uma individualidade ainda assim no casamento. Então, falta de respeito, uma dependência emocional muito grande. A pessoa sabe de alguma forma, e isso é perceptível, algum tipo de manipulação, até mesmo, enfim, com palavras ou ações. É aquela pessoa que, sei lá, ela briga, ela grita e depois quer comprar alguma coisa, porque ela sabe que você gosta e ela de alguma forma vai te comprar com aquilo. E a maior parte das pessoas que de alguma forma são atingidas nessa área, com esse tipo de relacionamento, elas possuem um vácuo muito grande de carência. Esse vácuo de carência, na maior parte do tempo, é um abandono, é uma ausência paterna, materna, muitas vezes, que não foi muito bem estruturada, e esse vácuo é ocupado por alguém. Então, tu vê que pessoas que têm um poder emocional muito grande pela outra se apresentam com posturas paternas, com posturas maternas. Tu vê relacionamentos funcionais porque o cara quer ser o pai da menina, a menina quer ser a mãe do cara, porque ele tem um vácuo de presença muito grande, né? Então, eu costumo falar sobre isso, que não existe. Nós não entramos num relacionamento para ser aprisionado por nada. É uma premissa bíblica do nosso relacionamento com Deus, é a liberdade. E se eu não tenho liberdade, se eu não tenho a minha mente livre para eu pensar e para eu poder até colocar na mesa com a minha esposa, olha, eu penso dessa forma, sem que isso me traga algum tipo de prejuízo ou até mesmo algum tipo de cerceamento ou agressão, isso não é saudável, isso não é liberdade, isso é aprisionamento, né? Então, Inclusive, assim, por exemplo, eu fui a primeira namorada do Felipe, mas infelizmente ele não foi meu primeiro namorado. Inclusive é até bom a gente falar sobre isso, porque é horrível você ter esse tipo de passado, sabe? Você ter que lidar com essas memórias, é muito ruim.
Quando a pessoa não tem esse tipo de situação para ter que enfrentar, é muito melhor, porque é uma página em branco que você vai construir daqui para frente. Isso foi só um parênteses. Mas esse ponto que ele está falando é interessante pelo seguinte fator, que eu me esqueci. Eu fui fazer esse link, né, esse parênteses, e eu me esqueci. Ah, tá, lembrei. Que é o lance de uma alegria peculiar no momento dessa descoberta do relacionamento. E foi por isso que eu fiz esse link, inclusive. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus tem que ser o árbitro do nosso coração. Eu até tenho uma história interessante com isso. Eu tive uma experiência assim, com esse versículo que ela norteou toda a minha vida. Inclusive, as decisões dos relacionamentos anteriores foram pautadas nisso também. Que a paz, ela tem que ser o nosso árbitro. E quando eu era pequena, eu vi esse versículo, não sei se era numa pregação ou se eu estava lendo em algum lugar, e eu fiquei muito, tipo assim, curiosa. Caramba, como assim é o árbitro do nosso coração? E aí eu fui perguntar pro meu pai, o que isso quer dizer? E aí ele falou, Agatha, o árbitro, o juiz é aquele que dá a sentença. Então, não tem como você chegar perante um juiz e você não ter uma resposta. A paz, ela determina. Então, se há paz, então é algo que vem de Deus. Se tem algum pontinho de dúvida, de incerteza, de insegurança, de medo, não é de Deus. Então, é isso que tem que te nortear. Aquilo foi como uma flecha assim no meu coração. E eu guardei aquilo, falei, caramba, então é isso. Então, todas as situações que vieram após essa explicação, eu pautava com essa ótica da paz de Deus. E aí, qual é o ponto dos relacionamentos? Tem pessoas que estão ainda no período de namoro, e já estão se estressando, já estão, tipo assim, ficando frustrada com determinadas ações, tem desrespeito. Você vê que no momento de namoro, que é um momento de descoberta, um momento de você ter alegrias ali que vocês vão descobrindo, igual você está lendo um livro, você vai descobrindo aquele conhecimento, vai se abrindo para você. Cara, no momento de namoro é assim, tudo são flores. Se não tá sendo flores, assim, alguma coisa tá de errado. É um sinal bem claro de que alguma coisa tá errada. Tá muito errado. E isso serve também até para amizade, cara. Se você parar para pensar. O amigo tá ali para confrontar, muitas das vezes, para nos dar um conselho. Óbvio, sim. Entendeu? Mas isso mediante uma postura de paz. Né? Então, às vezes, a gente tem relacionamentos e conexões com pessoas que nos trazem muito mais caos do que tranquilidade. A gente não escolhe o nosso pai e a nossa mãe. Mas os nossos amigos, nossos Mas amigos. o ciclo de influência da nossa vida, o próximo relacionamento que a gente vai ter, né, a pessoa com quem a gente vai casar, a gente escolhe. E precisa ter alguns parâmetros, né? Então, além de parâmetros de caráter e tudo mais, tem que ter essa questão da paz. Então, recentemente conversei com uma pessoa que tinha começado o namoro e os dois super incríveis e tal. E ela falou, Agatha, tem alguma coisa que tá me incomodando, que não tá legal. Eu falei, pronto, isso aí já... Contei essa historinha da paz. Falei, cara, isso daí já é um grande... já é um caminho que Deus está te mostrando. E a sua sensibilidade vai te fazer ser guiada pelo Espírito ou não. Ou você ser... Não, eu vou continuar com E não ele. que isso seja uma decisão em terminar algo, mas é um sinal de que há alguma coisa errada, que às vezes é passivo de solução. E glória a Deus pelos sinais. Sim. Porque se não fosse esse sinal, se não fosse essa forma da gente receber esse impacto, a gente nunca saberia. Você entraria no relacionamento sem saber o que está acontecendo. É igual uma doença, né? É uma A doença. doença mais letal é aquela que é silenciosa, tipo o câncer. Quando você descobre, já está em Já está no estado final. muito complicado. Mas quando você tem a questão dos sintomas, né? Uma febre, a questão de náusea e tal, pô, isso é ótimo. Isso é bom, porque o seu corpo está sinalizando de que alguma coisa está E é o errada, você momento de consegue pedir ajuda, investigar. né? É o Exatamente. É o momento que você vai numa emergência, você vai no médico. Então, um sintoma em si, às vezes, não é um sintoma mortal. É algo que você vai resolver, vai curar, você vai sanar, vai estancar aquilo.
o pastor tocou num assunto que foi bem interessante. Eu lembro de uma imagem que circula no Instagram, acho que vocês já viram, vocês de casa também, que é uma menina com um ursinho pequena e Jesus com um urso gigante atrás, assim, para poder entregar. E ele pede para entregar aquele urso pequeno ali porque ele tem algo maior para entregar. Então, às vezes, a nossa carência, a nossa ausência de tudo faz com que a gente consiga visualizar aquele pequeno ali relacionamento, aquela situação como se fosse tudo. E eu não quero pedir ajuda porque eu já sei aquilo que deve ser feito, né? Então, assim, eu não quero perder. Mas aqui em todo tempo, enquanto vocês falavam, nós fomos direcionados, né, Ju, a entender que a nossa vida de devocional, a nossa vida de comunhão com Cristo é que vai direcionar a gente, né, nesse percurso. Né? Aguça, né? Aguça. Porque a gente tem um vazio, o pastor César sempre fala sobre isso, né? Os 3 vazios que a gente tem, que é Paterno, de pai, materno. de mãe e de Deus. O pai e mãe consegue preencher, né? É substituível. Mas o de Deus não é. Então, cara, quando a gente permite, né? Por causa do livre-arbítrio, a gente pode permitir que ele venha e faça morada. É incrível como realmente ele aguça para que a gente consiga caminhar dentro de uma estratégia que ele planejou pra gente, né? Desde a fundação do mundo. Então, eu acho que esse lance da paz é super importante. Isso definiu a minha escolha de faculdade, definiu a minha questão de trabalho. Foi definido, assim, muitas questões. A gente se casar, todo o processo, a gente tinha muita paz e essa alegria. Caramba, que maneiro, a gente tá fazendo isso. Era uma alegria, assim, que quando a gente conversa com casais que estão estruturados dessa forma, né, de terem essa certeza, essa convicção, eles também desfrutam dessa alegria. E quando eles falam, cara, é maravilhoso viver isso, eu falo, cara, eu sei exatamente onde você tá, o sentimento que você tá. E falando disso, né, vocês falaram que foi mais ou menos 1 ano de diferença entre noivado, casamento. Como vocês se organizaram? Porque, assim, a gente ouve muito falar que você tem que já ter uma estrutura para casar. É óbvio que a gente sabe que as contas, elas chegam. Exato. Mas, assim, como foi na vida de vocês, né? Qual foi o ponto, assim, eu vou casar e é isso aí, vamos fazer... Eu acho que nesse ponto de vista nós fomos muito mais conduzidos espiritualmente do que de forma racional. Não que a gente não tenha se planejado. Só que desde o momento que a gente se uniu ali em namoro até o casamento, a gente parecia que Deus estava nos empurrando para essa temporada. Né? Foram passos de fé. Foram passos de fé. Então a gente começou a perceber que as coisas precisavam desaguar. O casamento era um momento que Deus tinha preparado para a gente precisava viver aquilo. E isso era tão claro que a gente tinha o sentimento de que, se isso não acontecer, algo será perdido na nossa vida. Tanto que eu brinco e falo de forma correta, era o meu sentimento, que naquela ansiedade dos últimos dias para o casamento, batendo, Deus falou um dia comigo, cara, o que você mais precisa é da minha bênção. E eu pedi para ele, cara, eu quero uma experiência assim. Tanto que eu lembro que quando o pastor orou pela gente, eu senti como se algo tivesse caído sobre a nossa vida naquele momento. Ou seja, nós saímos de um status civil, humanamente falando, mas divinamente falando. Passamos a ser uma só carne. Isso nos norteou muito. Claro, isso não afastou da gente os problemas da vida corriqueira. Eram 2 estagiários, a gente juntos não recebia nem R$4.000 juntos. Essa que é a realidade. Não. Menos. Nós passamos 6 meses na casa do meu pai ainda para organizar as últimas coisas que precisava. Nosso primeiro apartamento tinha 31 metros quadrados. Né? Era outro sentimento, que Deus tinha nos chamado e nos escolhidos para construir uma vida juntos. Então, desde que nós decidimos, o primeiro dia que nós iríamos casar, até hoje, nós nunca vivemos uma desconstrução de vida como casal, apenas uma construção. Materialmente falando, espiritualmente falando, ministerialmente falando, emocionalmente falando. Então, nós saímos de um casamento com 2 estagiários, hoje a Agatha tem a carreira dela, ela é uma coordenadora, sou analista de operações do mercado financeiro. Nós hoje moramos num apartamento de mais de 150 metros quadrados,
Nós saímos de um de 30, ou na verdade saímos do quarto da casa do meu pai. Entendeu? Então as coisas foram muito entregues na mão de Deus, mas a gente estudou, a gente trabalhou. Eu estudei na PUC, virava a noite para estudar, ela fez 2 faculdades ao mesmo tempo. A gente estava muito dedicado à igreja, e isso era algo que a gente não abria mão. No ano do nosso casamento, o ano anterior, nós casamos em 2017, né? Em 2016, a gente liderou a produção da juventude. E isso foi determinante. Isso foi determinante no nosso casamento. Eles ajudaram muito na parte da decoração. De tudo. Do espaço, foi numa das Foi numa das nossas filiais. Então, é aquilo. Nós percorremos um alvo muito bem definido. Nós precisávamos nos casar. A gente tinha que fazer isso acontecer. O que seria feito? Muito trabalho. Secularmente falando, né, vamos fazer essa dicotomia aqui, não que eu acredite nisso, mas secularmente falando, muito trabalho, muito esforço. Saindo 6 horas da manhã de casa, chegando 1 hora da manhã, fazendo devocionais, estudando a Bíblia no ônibus, no metrô, em pé, andando. No primeiro estágio, eu andava no centro da cidade, no segundo estágio, eu andava no centro da cidade de terra, em Gravata, resumindo. Problema para quem é do Rio, eu andava do prédio da OAB, que era lá perto do aterro do Flamengo, andando até o RB1, cara. A Avenida Rio Branco inteira, de terra e gravata. Então, e ela a mesma coisa, ela trabalhando, ela fazendo, trabalhando em diversos lugares. A gente não buscou culpados. A gente não buscou motivos para a gente se vitimizar ou dramatizar nossa história. A gente queria algo. E a gente foi fazer o que tinha que ser feito. E é o que a gente vê muito na geração que tá vindo, né? Tipo assim, muitas vítimas e poucas pessoas que de fato fazem as coisas acontecerem. E a gente escuta, é muito difícil, é muito cansativo, mas a vida é assim. E esse é o nosso tempo hoje é esse. E é aquilo, né? O fardo tem que ser leve. Se a gente está falando isso com um cristão, é aquilo que geralmente eu falo quando alguém me fala, mas isso é muito difícil e tal, não dá. Eu falo assim, cara, você não é cristã? Então, assim, o fardo tem que ser leve. Porque Deus não morreu no nosso lugar para você ficar tendo vivendo uma vida pesada, entendeu? Então, tem que ser leve. Então, assim, são pequenas coisas que a gente deixa passar batido, né, na Bíblia, mas que a gente precisa se apropriar daquilo, porque isso vai ser parâmetros para nos fortalecer nas adversidades. Então, nesses momentos assim, de casamento, eu lembro que a gente sempre deu esses passos de fé, até mesmo nutrindo de outros exemplos de casais que falavam que, poxa, a gente viu grandes milagres, grandes portas se abriram depois que a gente tomou essa decisão de casar. Com certeza vocês também vão ver isso, declarava isso sobre nós e a gente se apropriava disso. Falando, caraca, vamos viver isso, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a gente vai viver isso também. Então era um ponto assim que ajudou muito, né, a gente a ser bem assim, insistente nesse caminho e tranquilos. Uma vez eu ouvi você dizer algo muito interessante, que, por exemplo, que você sempre buscava referências que eram muito mais atarefadas ou tinham muito mais demandas do que você. Porque isso te inspirava e de fato gerava uma certa gratidão pelo que você tinha. Né? Então, de volta aquele assunto de quem você tem por perto, né? Quais são as pessoas que você tem olhado, se inspirado. Tem aquela questão, Ju, também, que nesse momento a gente está acompanhando tudo pela rede social. Isso. Então, a gente não vê a construção daquilo que hoje a gente assiste. E talvez a veracidade daquilo que a gente está vendo. A gente está curtindo e a gente acaba desejando ali naquele momento. Então, ouvir isso de vocês sobre a construção edifica muito a gente. E eu falo por mim que ainda estou um passo atrás. Um passo atrás. Assim, mas isso já me edifica muito, porque não é porque vocês estão aqui na minha frente, né? Porque vocês acabam estando na minha frente de domingo a domingo. De domingo a domingo. Mas, assim, vocês são referências pra gente e são, de fato, agora com
os dois meninos, né? O Dom e a Malu, vocês se tornaram aquele casal de margarina, né? Que a gente olha assim, margarina não, manteiga. Manteiga. Então, vocês se tornaram esse casal de referência, o qual a gente vê pela rede social, mas a gente acompanha de perto também, e a gente tem desejo de se tornar. Então, saber os desafios que vocês passaram, edifica muito a gente. Então, eu acho que fica a dica para nós, né? Eu não sei quantos de vocês estão construindo algo, um caminho, mas aqui, para mim, foi uma chave. Fé. Tomar a decisão e fé. Exato. E esse ponto que a Ju falou é bem interessante, porque a gente sempre olhou para casais, isso eu desde pequena, mas eu vi que o Felipe também sempre... Porque uma das linguagens do Felipe é atos de serviço. Então, o que eu sempre fui meio que impulsionada a me espelhar, já era uma coisa que o Felipe tem como natural, assim, essa linguagem do amor dele. Então, você quer agradar o Felipe, faça alguma coisa para ele. Porque é assim que ele entende que a pessoa tem carinho por ele. Nem sei se devia falar, desculpa. Não tô pedindo pra ninguém fazer nada, mas assim, é a linguagem do amor dele. E aí, qual era o ponto? Desde quando eu era mais nova, eu me lembro, assim, de estar sentada no sofá, não ter nada para fazer. Essa é a linguagem de Jesus. Serviço. Aquele momento que entrou desaqueceu. A dica, estamos no ano de serviço. E aí, eu me lembro, assim, de estar no sofá e estar assistindo televisão, assim, de tarde, uma coisa assim. E me vinha, caramba, eu tenho que aproveitar, porque quando eu ficar mais velha, quando eu for adulta, isso era adolescente, quando eu for adulta, eu não vou ter esse tempo. Eu vou estar muito cheia de coisas para fazer. Vou ter muitas coisas para resolver. E aí, isso me vinha, assim, em flashes, assim. Então, o que acontecia? Quando eu via uma pessoa muito ocupada, assim, uma mulher muito extraordinária. Eu lembro, por exemplo, que eu via a diretora da Adidas. Ela tem 4 filhos, é corredora, é envolvida em várias causas e é diretora da Adidas. Eu falei, gente, essa mulher é incrível, fenomenal, eu quero ser ela. Você lembra disso? Eu falei assim, cara, eu quero ser ela e tal. Não sei se 4 filhos, mas caramba. Aí Agora hoje, são 5. hoje a régua aumentou. E a gente tinha um exemplo também do pastor Samuel, da Vanessa, que era muito presente na juventude também. E tinham 2 filhos também. Né? Então, a gente acompanhou. Essa da mulher, por exemplo, é um dos exemplos, mas assim, aí nisso, a gente sempre olhou. Então, qual é o ponto? Sempre dá para fazer mais. Entendeu? O nosso tempo, a gente consegue esticar, a gente consegue fazer mais. Então, sempre dá para fazer. Então, a gente, ao invés de ficar se amedrontando com o que vem pela frente, a gente assume. Nossa, eu vejo isso no Felipe demais. Tem que fazer tal coisa. Beleza. Vou fazer. Eu olho assim pra ele, caramba, porque tem que fazer. Com certeza. Você precisa fazer. Essa que é a realidade. Tem como fazer. Dá certo. Fomentar um propósito é como você se alimentar. Você precisa se alimentar. Senão você não vai crescer. Se você não fomentar o seu propósito, você não vai alcançar. Essa que é a realidade. Então, desistir, voltar atrás, é uma opção em pouquíssimos casos. É quando nós erramos. Mas se a gente está com a missão muito clara, uma orientação muito clara de Deus, isso nunca pode ser uma opção. Nunca pode ser uma opção. Essa que é a realidade. Claro que... Aí tem gente, por exemplo, eu vou parar de... Eu vou desistir dessa liderança aqui na igreja porque eu tenho que focar na faculdade. Caramba! Sim. Se estica, ao invés de você retroceder, cara, se estica. Olha, na faculdade, a gente evangelizava, né, nos corredores e tal. As minhas maiores notas era quando eu sacrificava o meu tempo de estudo para poder evangelizar as pessoas. Eu me surpreendia como eu era muito melhor, tinha muito mais desempenho nas provas, né, nos trabalhos, quando eu dedicava meu tempo para evangelismo do que quando eu simplesmente estudava. Então, Deus, eu acho que ele tem uma bênção sobre aqueles que dedicam tempo para a obra dele. O ser humano não é uno. Essa que é a realidade. O ser humano é muito disciplinar. Então, a Agatha é mãe, é coordenadora, é líder.
A Júlia é esposa, é empreendedora, é nutricionista, é doutora no hospital. Então, tipo assim, nós somos multidisciplinares. Ah, então não tem como. Ah, não, eu vou só fazer isso. Eu vou dedicar minha vida só para isso. Esse só, quando a galera fala, os pregadores, a gente fala, dedique sua vida só para isso. Esse só, na verdade, está abarcado muita coisa. Né? Pô, viva só o seu chamado. Viver só o seu chamado é muita coisa. Né? Uma coisa, não é abrir uma porta e fechá-la apenas. Tem toda uma história por trás disso. Né? E eu fico, na minha posição hoje, eu aceito a desistência das pessoas. É meu papel, eu tenho que apoiar, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar para as pessoas de forma empática, entender, porque cada um é um. Mas quando é me perguntado, eu falo, cara, não pare, não desista. Se você está em obediência, você está no melhor lugar que você poderia estar. Não estou falando que é fácil, é porque às vezes a gente contando isso, a galera fala, ah não, a vida do pastor da Agatha foi muito fácil. Cara, não foi fácil. E não é fácil. Não é. A gente não está vendendo aqui uma história da Disney, entendeu? Sim. Até as histórias da Disney são difíceis. Cinderela, sei lá, era perseguida, não sei lá, enfim. O preço tá aí pra ser pago, né? Cada um tem seu preço. Exato. Então pronto. Não tem nada fácil. E eu acho que a nossa geração nasceu num ambiente muito propício. Nasceu em tempos muito calmos. Né? Nasceu com algumas facilidades que hoje a gente olha e fala, cara, tá fazendo falta. Tá fazendo... Eu não tenho essa habilidade que meu pai teve que ter quando eu tinha 15 anos. Precisou começar a trabalhar com 13, 14 anos. Porque senão não comia. Isso é a realidade. Então, a gente vai adquirir isso com 20, 25 anos. Está muito velho já. Essa mentalidade tem que ser desde pequeno. Eu acho bem interessante a forma como vocês têm conduzido até aqui, porque eu percebo a troca de olhares de vocês. E nessa troca eu vejo muita admiração um pelo outro, e que é muito bacana em todo momento do relacionamento, e principalmente no casamento, que é quando algumas pessoas dizem que chegou já a normalizar aquele convívio, as surpresas acabam, enfim. E quando eu vejo a questão de filhos, né, alguns amigos dizem que o olhar transforma. A forma como você olhar o seu marido, a forma como você olha a sua esposa é transformada ali, e você começa a entender muitas coisas. Eu queria que vocês comentassem, até porque vocês são bem jovens, né? E estão no segundo, né? Ainda faltam mais 3. Talvez até mais, mas eu queria que vocês comentassem como foi para vocês serem pais nesse momento, e também comentasse sobre o distanciamento de uma gravidez para outra, que eu acho que é bem interessante nessa questão de conciliar tantos desafios juntos. Eu começo. A realidade é que a gente nunca planejou filho, né? Nenhum dos dois. Né? Tanto o Dom como a Malu vieram de forma divina apenas. A gente nunca sentou e falou, a partir de hoje vamos tentar ter. O Dom veio uma janela de troca de medicamento da Agatha. E a Malu, a gente meio que, depois que o Dom nasceu, a gente entrou numa vibe de que, cara, vamos deixar Deus fazer o que quer fazer. E aí a Malu veio muito rápido. Em 1 ano a Malu apareceu. Né? Então, não, o Dom tinha 6 meses. O Dom tinha 6 meses, quando a Agatha foi grávida. Então, foi muito rápido. A minha chave na primeira gravidez demorou a virar, né? Virou quando a gente teve a nossa, né? A nossa. Foi um baque para tudo. Exato. Todos os dois. Mas por uma displicência nossa de se preparar para isso, porque construir uma família é você frutificar também, né? E filhos é a frutificação de um amor. Então, a gente não tinha esse entendimento. Assim como muitos casais não têm. Então, a gente foi tendo acesso a esse tipo de entendimento, né, de percepção do que é construir uma família, muito depois. Foi depois do Dom já ter nascido. Sim. Então, foi um baque quando eu descobri que eu estava grávida. E, na minha opinião, você só vai ver essa frutificação real quando acontecer.
Acho que não tem uma preparação plena prévia. Você vai precisar se permitir viver aquilo. Cara, eu quero, beleza? Ok, não tem É problema. igual uma experiência com o Espírito Santo, né? Não tem como você explicar. Exato, não tem. Você vai ter que viver aquilo. Você vai ter que praticar aquilo. Tá exposto a isso. Né? Então, a partir do momento que o dom veio, a gente levou uma vida regularmente normal até o primeiro susto, que foi em Búzios. Quando a gente Quando teve eu que tava já grávida, né? Aí eu acho que ele despertou a gente, porque eu falei, cara, eu realmente tenho um filho agora, as coisas mudaram, né? Ela tá grávida. Ela teve uma pequena intercorrência lá, a gente teve que voltar de Búzios, umas 4 horas de carro, para quem não sabe. Tava de 8 meses. E estava de 8 meses, e ela teve que voltar numa UTI neonatal, porque poderia o Dom nascer. Eu tive que voltar numa ambulância Uma de ambulância. madrugada chovendo. Chovendo. E o Felipe no carro No carro atrás, porque eu não sozinho, podia vir na chovendo. ambulância, porque senão Tava com o ia carro, ficar né? lá. O carro ia ficar lá, então eu optei vir de carro. Graças a Deus não deu em nada. Cheguei aqui no Rio no dia seguinte, né? Sei lá, eu tava meio Foi de doidada. manhã, né? Isso aconteceu de noite, de manhã a gente estava no Rio, toda essa burocracia de ambulância, né? Plano de saúde, etc. Mas acho que a virada da nossa vida para uma vida paterna e materna, no sentido de filhos, foi com o processo do nascimento do Dom. Ali eu acho que virou a chave totalmente. A Agatha já vinha estudando muito sobre maternidade, sobre rotina e tal. Ela estava sendo já borbulhada por isso, eu não estava sendo tanto, eu pegava muitas coisas dela, ela me ensinava as coisas. Como até hoje acontece na maior parte. Só que eu acho que o processo do nascimento do Dom nos gerou, pelo incrível que pareça, que foi um processo muito ruim, traumático, essa que é a realidade. Mas ainda assim ali a gente viu muita virtude, a gente viu muita bênção. E foi onde a chave virou. Assim, nós fomos chamados para isso, para gerar. Essa era a nossa convicção. E todo o processo dos primeiros dias do Dom, as coisas acontecendo e fluindo muito bem. A Agatha já tinha se empoderado nessa missão de ser mãe. Então, esse foi um confronto para a nossa realidade, porque o que a gente ouvia era muito ruim, eram depoimentos muito preocupantes para a gente. A gente falava, cara, se acontecer com a gente, como é que vai ser? Tal. E acabou que as coisas foram para outro rumo, porque durante a gravidez, a Agatha, principalmente, estudou muito sobre esse processo inteiro. E as coisas aconteceram, fluíram muito bem, como flui até hoje. Eu acho que isso é determinante. Eu vi uma vez, eu não sei quem falou, que o que combate a insegurança é o conhecimento. Então, a gente tende a ser muito inseguro quando a gente se depara com uma situação nova, uma situação inesperada, uma situação que a gente não vence, que sempre quando quando a gente se depara por ela, né, dá um caixote na gente. Então, como que você combater a insegurança? É com conhecimento. Então, eu tinha muitos receios de, cara, sofrer tanto quanto muitas mulheres. Que a maioria das mulheres relatam de uma maneira muito ruim todo o processo. Exatamente. Então, eu tinha medo disso acontecer. Eu pensava, cara, como que eu posso não passar por isso? Será que tem alguma forma de eu não passar? Então, essa minha curiosidade me despertou para eu ir para esse caminho de, cara, eu quero esmiuçar, entender o máximo. E aí é interessante porque aí você vai descobrindo. Tem a questão dos hormônios. Então, num dia que eu ficava mais triste e tal, eu até ria. Eu falava, caraca, cara, isso é real. Felipe, é real o negócio dos hormônios, que eu tô triste, cara. Mas eu tava rindo, porque assim, cara, que negócio de doido. E às vezes chorando. Cara, eu tô chorando, mas não tem explicação para eu tô chorando. Só pode ser negócio de hormônio. Cara, que bizarro, isso é real, isso acontece. Então, eu levava mais para esse lado de estar vivendo exatamente aquilo que eu tinha visto que poderia acontecer. Então, muitas ficam assim, caramba, mas eu tô muito triste e tal. Tudo bem, mas isso é esperado dessa fase. E isso não te traz uma forma de viver diferente? Para mim, trouxe. E é isso que eu incentivo, geralmente. Falo, cara, tem como você passar por essa fase de forma tranquila. E é temporária. Exatamente. Assim como vem do nada, ela vai embora do nada. Mas o ponto do conhecimento que é importante é o seguinte, porque o conhecimento sem prática são letras. É um livro.
Você precisa ter o hábito, você precisa ter a prática. Essa que é a realidade. Então, eu via vários momentos que a Agatha falava, era um tom de brincadeira, mas ela falava, eu não vou perder pro Dom hoje. O Dom vai dormir no berço. E ia lá, entrava no quarto, saía, entrava, ficava em pé, ficava em pé 2, 3 horas, botava 20 vezes o garoto no berço, levantava e tal, ia, voltava e não sei o que, eu entrava, às vezes, e ele saía. Cara, a gente vai criar E às esse vezes o hábito. Felipe entrava. Não pode falar nada, porque tá tudo escuro, tem toda a higiene do som da criança. Era muito engraçado. Era engraçado. Aí ele, você não quer uma ajuda? Mas isso foi essencial, cara. Hoje o Dom dorme sozinho. Ele Hoje não, tem muito tempo. Graças a Deus. Desde 6 meses ele dorme sozinho. Não, com é real. 3 meses. Quando a gente vai na casa do pastor, a gente, meu Deus. Não tem criança. Não tem criança aqui, não é possível. Não, a noite Noite como? Tranquilo, em paz. Mas Claro que tiveram noites meio caóticas. tensas, claro. Mas aí é isso, eu já ia direcionada. Não, o que ele tá fazendo? Ele tá chorando? Vamos ver se é por algum motivo. A, B, C ou D. Putz, não é nenhum motivo. Então, Não é frio, ele não é quer... fome, né? Então ele quer colo pra dormir. É isso que eu vou fazer. Eu não vou interagir, não vou fazer nada, porque ele tem que entender que é hora do sono. Enfim, aí eu não vou entrar nos pormenores, porque se deixar eu entro. E quero esse curso Eu acho que... no futuro. A gente aproveita que eles já viveram isso e a gente já pode pegar da parte que eles entenderem que... Mas isso é muito bom. É muito bom ter pessoas. É muito bom ter pessoas que propagam bênção, sabe? Sim. Porque a maioria é só não, porque é difícil, não, porque. E aí você se assusta. Porque você sabe que é pra você. Que você vai chegar nessa fase. Que Deus tem um propósito com a família, que Deus mandou o homem e a mulher se multiplicarem, mas o peso do relato das pessoas acaba amedrontando. Sim. Entendeu? Então é legal quando a gente vê casais que propagam alegria no processo, mesmo Filha sendo dessa, difícil. o casamento é bom. Exatamente. O Felipe, ele sempre quis ter só 2 e eu queria ter 3. Quando nasceu o Dom e ele viu todo o processo, Vocês cara... somaram. 2 com 3. Aí ele quis somar, ao invés de ele alinhar, não, ele quis somar. Se multiplicar, não. E tem muitos pais que ficam, tipo assim, assustados. Falam, não, outro filho, jamais e tal. E o Felipe foi totalmente contrário a isso. Mas é porque, tipo assim, Deus trata cada um de uma forma e isso não tem nenhum problema. Eu não tô falando que todo mundo tem que ter 5 filhos, eu brinco, falo com a galera, cara, tem filhos e tal, não sei o quê. É um mandamento divino, crescer, multiplicar, ok. Mas é aquilo, foi o que eu falei, no nascimento do Dom, Deus foi muito incisivo com a gente. Então, uma ministração que Deus falou comigo, cara, a primeira coisa que um homem e uma mulher fez relevante ao sair do Éden foi gerar. Então, nós nos apropriamos disso. Fomos chamados para gerar filhos. É isso. Essa é a nossa realidade hoje. A gente sabe disso, a gente se apropriou disso, a gente quer isso, a gente aceitou isso. E nós vamos viver isso. Não tem nenhum problema. E todo o resto é para abastecer isso. Pra então abastecer a gente isso. trabalha para isso. A gente vive no ministério Pra porque isso. a gente tem uma família. Então tudo se virou. Circula em volta disso. Então a nossa vida hoje é em volta daquilo que Deus nos chamou para fazer. E isso é muito interessante porque é uma verdade. Não estou falando que a pessoa está mentindo, mas é cansativo. É sacrificante. É verdade isso. A gente deixa de comprar coisa para a gente para comprar para eles. Nós deixamos de estar em ambientes porque precisamos estar com eles. É a nossa missão. Não tem nenhum problema. É uma afirmação verdadeira. A questão é que a base não é essa. A questão é que não é apenas isso. Não é só isso. Então a gente vê os jovens cada vez mais procurando ter filhos mais velhos. Eu escuto muitos falando que preferem um cachorro, preferem um gato, uma calopsita. E aquilo... Os pet shops. Os pet shops estão lotados. O plano de saúde de um animal às vezes é mais caro que o de uma pessoa. Então é aquilo. Para onde que a gente está caminhando?
A realidade é que a melhor pessoa para imprimir o que o Samuel foi é o seu filho. Você pode discipular 20 pessoas, 30 pessoas. A pessoa que mais vai ser fiel àquilo que Deus entregou para o Samuel é o seu filho. Ele vai ter a condição perfeita. Ele vai passar, no mínimo, 18 anos na sua casa. A média, 16, 18 anos. Hoje em dia até mais. Ele vai crescer ouvindo a sua voz. A primeira voz masculina que ele vai reconhecer na vida é a sua. Então, o primeiro pastor dele da vida vai ser você. O primeiro influenciador da vida dele vai ser você. Então é aquilo. Hoje a gente corre para influenciar 3, 4, 5 por 2 anos. Eu vou influenciar meu filho por 20 anos. De forma intensa. Então a melhor versão do Felipe tem que ser o Dom. E é Malu. E é por isso que a gente busca. E vão vir outros. Glória a Deus por isso. A gente quer outros. E estamos aí para isso. E talvez não vai ser agora, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Independente. Mas a gente se apropriou numa missão de que se eu fui chamado para gerar, a Ágata foi chamada para gerar, é porque existem estratégias divinas que vão sair do ventre dela. E são essas estratégias que a gente está tentando fazer acontecer. Com 5, com 10, com 15, com 20, não tem nenhum problema. Tem que... E aí é uma coisa que a gente se abriu muito. A gente foi muito vulnerável nesse processo. Materno e muito paterno. Ser misericordioso um com o outro. Então, claro que isso é sempre. Óbvio que não. Tem dia que eu estou mais cansado, mais estressado. Ela também está e não flui. Ok, beleza, mas não é sempre. Mas esse processo de entender, não, cara, o espaço da Ágata é esse. Então, quando eu tenho reuniões aqui na igreja com líderes, eu já fiz isso. De chegar, gente, eu não vou fazer reunião hoje. Está cancelado, porque eu vou sair com a Ágata para a gente jantar. Eu, sei lá, hoje eu vou ficar com a minha família. Então, hoje, o horário que alguém me acha no celular é 9, 10 horas da manhã. Que é o horário que eu chego e eu consigo, de alguma forma, dar atenção para isso. Porque antes disso, eu estou focado na minha família. Eu estou com os meus filhos, eu estou com a minha filha, eu estou com a minha esposa, eu estou dedicado a isso. E é o momento que a gente está, os 4 juntos, no mesmo ambiente, muitas das vezes, no mesmo cômodo, podendo fazer alguma interação. É interessante como as fases da vida vão nos preparando para as próximas fases. Por exemplo, uma pessoa que tem ali uma rotina, primeiro uma rotina, um equilíbrio, né, das suas demandas. Quando ela vai para esse próximo nível, que é, né, viver essa entrega, essa doação, no caso de ter um filho, ela está mais preparada, porque ela administra o tempo dela, então ela vai readministrar o tempo, mas já é uma coisa que ela já vem trabalhando. Agora, uma pessoa que é totalmente desequilibrada, que não tem rotina, que cada dia ela vai se guiando ali pelos sentimentos, pelas vontades dela, quando se depara com um filho que precisa ter essa organização, ela não consegue estabelecer ordem. Para ela é muito difícil fazer isso, porque ela não está naquele ritmo, naquele compasso, ela está totalmente ritmada. E para entrar nesse compasso é muito sofrimento, é muito difícil, porque realmente é aquilo, a gente tende para o caos. Se a gente não fizer nada, vai ficar caos, vai ficar sujo. Para ficar limpo, ficar organizado, a gente precisa ter um movimento, né? Então, acho que isso também ajuda, né, nessa questão. E sobre isso, assim, aí eu vou voltar só um pouquinho. Quando vocês se adaptaram, né? Casaram, ok? Se adaptaram. Quais, assim, algumas estratégias que vocês podem passar pra gente de rotina de casal que ajudaram vocês a manter vocês saudáveis espiritualmente, né? Principalmente, mas saudáveis também no relacionamento. Assim, tem coisas que vocês implementaram, né? Que fez com que desse certo, que você construísse hábitos, né? Que se tornaram, assim, quase que leis, assim, para vocês fluírem. Tem algumas coisas. Por exemplo, a gente, quando está em casa, a gente fica junto. Então, quando a gente morava numa casinha pequena, era mais... Não tinha opção. Óbvio, né?
E eu gostava muito. Acho até uma dica, né? No início, Exatamente. Então, tudo que um assistia, o outro assistia também, a gente estava junto o tempo todo. E na pandemia, por exemplo, que a galera tinha que ficar mais junta mesmo, né? Pra gente foi ótimo. Teve casais aí que quase se divorciaram, né? Caíram num pé de guerra. Pra gente foi muito bom a pandemia. E foi um hábito que a gente foi construindo ao ponto de que até hoje a gente mora num lugar maior, dá super para cada um estar num cômodo, mas a gente sempre está junto. Isso foi uma coisa. Uma outra coisa também é que nesse inteirinho, quando você casa, é um novo universo que aparece, né? Uhum. É um novo universo. Então, o que acontece? Cara, você é o autoconhecimento. Uhum. E a gente tava ali com um monte de questões, né, que foram surgindo após o casamento, aquela convivência e tal, e a questão de diferentes culturas. E a gente foi, a partir dali, e tivemos terapia de casal. E até hoje a gente faz a terapia com essa pessoa que acompanha a gente durante todos esses anos. Então ela pegou a gente de um jeito e ela tá acompanhando toda a nossa história. E é muito interessante ter essa análise que ela mesma propõe, sabe? Da vida que a gente foi construindo e do quanto ela foi crucial em determinadas fases. Então, isso também foi algo muito importante. A questão da gente identificar rápido que a gente precisava de uma ajuda, que só a gente não ia conseguir resolver. Então, a gente trouxe essa questão para entrar no nosso circuito ali, né? E foi muito bom, né? O que mais? Eu sou, assim, eu tento olhar para a Bíblia e alguns exemplos, né? Então, eu sou muito conectado com as minhas convicções, né? Aquilo que nós assentamos no coração, como Daniel assentou no coração, não se contaminar, né, etc. Eu creio que convicções que nós tivemos e nós temos até hoje, de tipo, independente do caos que acontecer, do que acontecer, nós não vamos romper isso. Uhum. Nós não vamos voltar atrás. Isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Isso nos, automaticamente, esse tipo de pensamento num casamento é um ponto de fuga. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Exato, é a música, a famosa música. Mas isso Então, vem muito também da certeza de quando vocês... total. Entendeu? E isso bateu na Isso gente. aí. Cara, eu não tenho o que fazer. A minha situação é com essa mulher. E é isso que eu vou ter que fazer. Não tem para onde correr. Claro que a terapia nos ajudou muito, mas a própria terapeuta falou: vocês vão precisar ter boa vontade um com o outro e um coração ensinável um com o outro. Uma das primeiras coisas a serem destruídas em um relacionamento muito complicado de casal é a admiração e a credibilidade. Você passa a duvidar muito do que o outro está falando. Ah, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Isso vai virando um castelo, uma fortaleza tão grande, que agora você está dormindo com uma pessoa no qual você não se associa mais. Você não está mais conectado com ela, porque você não concorda com mais nada dela. Ela virou uma estranha, um outro país, outro continente, uma outra cultura. Então as convicções nos deram muita base. A gente podia brigar, a gente podia discutir, mas essa é a minha decisão. Eu não vou voltar atrás. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se ela vai surtar ou eu vou surtar. Mas nós não vamos voltar atrás. A gente vai permanecer na decisão que a gente teve. Claro, até hoje é assim. Nós somos bem pragmáticos e estratégicos na nossa relação. Então a gente identifica muita coisa. Ó, isso aqui não está muito bem. Isso aqui não está muito legal. Isso aqui não está muito bem. O que vai ser feito? Não, eu acho que está na hora de a gente parar e se dedicar um tempo só para a gente. É hoje, é amanhã, são 2 dias, são 3 dias. O que nós precisamos fazer para se afastar, para estar junto, para restaurar alguma coisa, algum pensamento, algum sentimento que está caindo devido à sua dinâmica individual, trabalho, não sei o que, isso vai sufocando a gente. Uhum. Isso a gente tem. Então é aquilo. A convicção nos trouxe a necessidade de resolver as coisas. Então,
Não tem essa opção de que, não, eu não quero fazer porque vai ser sempre assim, vai eu ser sempre assim. desisto. Eu desisto. Cara, isso é uma das poucas palavras que não existem no nosso vocabulário. Então, a terapia nos ajudou muito, muito. A nossa terapeuta é uma mulher de Deus, uma mulher sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, não faria efeito se nós não fôssemos sinceros. Isso aí. Se a gente não quisesse fazer isso acontecer, eu poderia sentar na terapia ao lado da Agatha e mentir para a terapeuta, mentir para a Agatha e a minha vida teria lá, e vice-versa. Essa que é a realidade. Então, a vulnerabilidade que a gente criou um pelo outro nessa construção foi muito grande. Né? Claro que tivemos momentos do ápice disso, tivemos o nascimento do Dom. Né? Foi um ápice muito grande dessa vulnerabilidade. O nosso processo de construção material, de entender a sua situação. Cara, é isso. Nós não temos recurso para nada. A gente está sobrevivendo com isso aqui. E, glória a Deus, vamos seguir. É isso. É isso que tem. É isso que a gente pode comer. É isso que a gente pode fazer. É esse lugar que a gente pode ir. Se é só isso que nós temos, o que mais é importante? Se nós estamos felizes. Então, às vezes, era uma pipoca de micro-ondas. E tava tudo certo. Com um suco de Caju. caju. Caju é bom. Caju conta uma história. Sim, cara, nosso primeiro apartamento, nós fomos para lá, a gente ficou sem o quê? Sofá. Meses. Sem um monte de coisa. Sem um montão de coisa, meses. E tava tudo bem. Tava tudo bem. A gente tinha cama, pelo menos. Ok, é isso. Compramos uma máquina de lavar, que não era uma máquina, lembra dessa história? A gente comprou aquele tanquinho achando que era uma máquina, que estava muito barato. Cara, compra, a gente precisa. Quando a gente recebeu o negócio. Barato e leve, né? E leve. Eu carregava sozinho. Imagina a frustração de um recém-casal. Cara, que tenebroso. A gente riu da piada. A gente se divertiu. Acabamos dando, né? A gente deu pra alguém. Claro. Eu não aguentei lavar ali. A gente deu pra alguém e comprou uma usada de outra pessoa. Que não tinha jeito pra comprar uma nova, na LX. Que depois de um tempo deu problema. Deu problema. Aí eu falei, não tem jeito, vamos comprar uma nova. E aí as coisas já tinham melhorado também. Durou alguns meses. Alguns meses. Mas de forma muito pragmática. Vocês têm que se conhecer. Eu hoje conheço a Agatha na palma da minha mão, de olhar, de saber, dos gestos, quando ela está bem, quando ela não está bem. Tem dias que está muito animada, tem dias que está mais para baixo, e respeito, entendo. E ela me conhece. De forma franca, um aponta para o outro o que é necessário. Você cedeu nisso, você cedeu naquilo. Eu, na minha dinâmica, às vezes, um dos excessos que eu tenho é a hora tarde e avançada que eu chego em casa. Eu não posso chegar em casa, um homem casado não consegue chegar em casa todos os dias, 11 horas da noite, meia-noite. Isso não é saudável. Não faz sentido. Isso tem que ser dosado, tem que ser balanceado. Eu tenho um compromisso, mas o meu ministério não pode impactar na minha família negativamente. Não pode. Então, na sua saúde, né? Na minha saúde. Você acordar cedo, tem que dormir cedo. Então, procurem fazer coisas que, de alguma forma, aproximem. Sempre dormimos juntos. Então, assim, que aí... é isso, né? Tá vivendo uma vida junto. Procurem fazer coisas juntos. Sozinho, né? Então, procurem fazer uma coisas rotina junto. Aí eu confesso que eu ficaria aqui a madrugada inteira ouvindo vocês. De fato, foi algo que com certeza edificou a nossa vida. E com certeza de todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente nesse momento. Eu acho que a gente está caminhando para o final. Infelizmente. E é aquele tipo orgânico, né? Que não precisa de nenhum impulso para sair, que de fato fez muito sentido tudo aquilo que a gente falou aqui nesse momento. Ju, alguém mandou uma última pergunta? Não, acho que a gente conseguiu pincelar sobre todos os assuntos e até mais legal, um pouco. Legal. Aí eu quero fazer agora algo pela primeira vez aqui com vocês, estreando o nosso bate-bola, né? A gente diz uma palavra e vocês respondem. Pode ser do casal,
Vamos fazer do casal? Acho que vai ser Bora, interessante, bora. né? Vai ser interessante. A gente faz um pra Agatha, depois um Tá. pastor, e aí vai. Eles vão responder pelo casal. Vai ser legal, né? E vamos lá pro nosso bate-bola. Vamos começar aqui com a Agatha. Pastor, pode soprar se quiser. Vamos lá. Malu. Malu, uma princesa. Gestão. Gestão. Tem que estar no sangue. Liderança. Liderança. Para todos. Femininas. Femininas. Uma causa. Amém. Amém. Pastor, agora é com o senhor. Dom, Minha maior flecha. um personagem bíblico sem ser Jesus. Davi. Um versículo bíblico. Salmo 51:10, que Davi escreveu. Cria em mim um coração puro e espírito inabalável. Amém. Conecte. Um movimento de jovens saudáveis, apaixonados por Jesus e comprometidos com a sua missão. Amém. 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 Aê! Bom, gente, queria agradecer muito por vocês terem participado desse nosso primeiro podcast. Não poderia ser, né? Pessoas diferentes. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por vocês abrirem aqui, nos darem super estratégias. Então, você que está nos assistindo, já pega aí um caderno. Por favor, anota tudo que você puder para você aplicar também. E eu te convido agora também a seguir de novo, né? Segue aí, por favor, o nosso canal, ativa o sininho, vai lá no Spotify, já me segue lá também para você ouvir, não só nos ver, me segue também nas redes sociais, enfim, em todas as plataformas possíveis, né? Então, muito obrigada, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast. Vai ter muito mais pela frente. E Assista, compartilhe várias vezes. Esse podcast não dá para assistir uma vez só, foi muito no profundo. exato. Se eu pudesse definir, de fato, seria profundo, seria o tema desse podcast. Eu tô aqui só aquela canção do Diante do Trono, que diz assim, se esse podcast fosse um oceano, eu estaria afogado aqui de fato de tão profundo, de tanto conhecimento que eu consegui absorver. Tenho certeza que todos vocês que nos assistiram, que estão nos ouvindo, também têm essa mesma percepção, né, Ju? Isso, obrigada aí, pessoal dos bastidores. Aê! E é isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.